A gente conversa agora com o candidato Eduardo Imbiriba. Ele é candidato à presidência da OAB, pretende liderar a OAB pelos próximos 3 anos. O Eduardo vem da região do Tapajós de Santarém, atua na área criminal há 17 anos, já exerceu inúmeros cargos dentro da OAB e quer dar continuidade à gestão do atual presidente Alberto Campos. É isso mesmo, Eduardo? Uma satisfação. Estou aqui dentro do carro em deslocamento, né? Está em campanha agora lá em Marituba, reunido com advogados e dando continuidade aí à nossa caminhada que ainda não acabou, não é? E é uma satisfação estar aqui para poder tecer algumas considerações a respeito do pleito eleitoral que se realizará amanhã. Eduardo, vou perguntar uma coisa para o senhor. Por que dar continuidade ao trabalho do doutor Alberto Campos? Excelente pergunta, Marilis, porque é o seguinte... Só corrigindo, é Mari, tá? Mari, eu acho que eu estou confundindo com o nome da sua mãe. Da minha tia, Marilis Tupiaçu. É Mari tia, Tupiaçu, tá? Mari, é muito boa a sua pergunta, tá? Porque realmente essa é a palavra correta. É continuidade. E quando você dá continuidade ao trabalho, você visa progredir em relação àquilo que já foi feito, você visa inovar, você visa aperfeiçoar muitas situações que já estão materializadas em nível de realizações da nossa seccional. E a experiência administrativa que eu tenho já ao longo de 11 anos na instituição, 11 anos percorrendo todo esse estado do Pará, 11 anos levando os serviços da ordem para as 26 subseções do estado, me credenciam para poder aspirar esse cargo e para poder também dar continuidade dentro dos aspectos que eu acabei de falar em um trabalho de sucesso que já vem sendo realizado. Agora, trabalho de sucesso, eu queria que o senhor pontuasse para a gente, exemplificasse para a gente o que seria esse sucesso que precisa de continuidade. Primeiramente, Mari, é o seguinte, a interiorização sempre foi um ponto primordial da nossa administração. A seccional ela é formada por 26 subseções espalhadas em todas as regiões, em todo o estado do Pará. E dentro desse trabalho, nós levamos, primeiramente, todos os serviços da OAB. Construímos sedes, equipamos sedes, dotamos cada sede de toda a infraestrutura necessária para que os advogados, dentro dessas casas da advocacia, das sedes da advocacia, pudessem ter, por exemplo, escritórios de trabalho para os advogados locais que não tivessem um local para exercer a advocacia, não tivessem um escritório para exercer a advocacia, para que os advogados em trânsito pudessem também atender os seus clientes, realizar as suas audiências virtuais, realizar as suas sustentações orais virtuais. Dentro de cada sede, de cada subseção, nós temos em quase todos os locais auditórios onde nós podemos levar os serviços da Escola Superior de Advocacia. Aliás, a qualificação profissional é uma constante na nossa gestão. É uma constante em todas as áreas da advocacia. É uma constante também na advocacia pública e na advocacia privada. E isso, a ESA, os serviços da ESA, foram constantemente interiorizados, sem interrupções. Então, a gente pretende dar continuidade a esse trabalho de interiorização, de fortalecimento de cada subseção do Estado, de qualificação profissional, de fortalecimento da jovem advocacia, de fazer com que a OAB seja uma OAB mais inclusiva, que a mulher advogada tenha um papel de protagonismo cada vez maior. Ou seja, esse espírito democrático que nós levamos através dos serviços prestados, através do comprometimento que nós temos em honrar cada ponto do plano de gestão que foi prometido ali na campanha de 2018 e que honramos e que cumprimos quase na sua plenitude. Lógico que a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas nós sempre procuramos, da melhor forma possível, cumprir todos os aspectos daquilo que a gente se propõe a fazer na ordem. E o nosso plano de gestão para 2022 em diante, para esse triênio vindouro, também pretende avançar nesses serviços. Eu só estou aqui exemplificando alguns, porque se a gente for parar para conversar muito tempo, eu ia ficar aqui explicando detalhadamente tudo o que foi feito dentro do sistema OAB durante esses 6 anos de gestão do presidente Alberto. Doutor Eduardo, como vocês estão? O grupo de vocês está há 6 anos na liderança da OAB? Aí eu preciso fazer uma pergunta. Claro.
existe aí um tempo grande, né, de gestão, e aí não é difícil implementar mudanças necessárias quando esse grupo já está na gestão há muito tempo? Vou dar um exemplo, uma reclamação que chegou para a gente, inclusive. A questão do tempo de espera nas UPJs. Perfeito, Mari. É lógico que são 6 anos de gestão, mas dentro desses 6 anos o grupo internamente se renova muito. No que se refere a essa questão das UPJs, logicamente falar que o momento atual é positivo para a advocacia, claro que não é, não é? Nós enfrentamos a implantação da UPJ, uma implantação feita através de uma medida draconiana por parte do Tribunal de Justiça do Estado. Eles implantaram a UPJ e essa crítica nós devemos fazer de uma maneira sem planejamento nenhum, sem questão de pessoal ter sido observada, sem a questão da digitalização dos processos ter sido observada, sem a questão do local onde ia se realizar essa transformação dentro do Fórum Cível. Nada foi planejado. Isso aí se constatou através da prática. E do momento em que nós nos deparamos com essa situação, a ordem foi ouvida em várias situações e desde que nós começamos a reunir com o Tribunal de Justiça, os avanços começaram a ocorrer. Falar que já está tudo perfeito é lógico que não, está longe, mas os processos estão sendo digitalizados e a ordem está participando desse processo de digitalização. Nós oferecemos maquinário para que o Tribunal de Justiça pudesse acelerar esse processo de digitalização. Nós temos pessoal ajudando os funcionários do Tribunal de Justiça para que esse processo ande cada vez mais rápido. A questão da climatização após o pleito da ordem foi realizada e é uma realidade, toda a advocacia está se deparando com isso. A questão de contratação de pessoal também é um pleito nosso que nós estamos cobrando constantemente do Poder Judiciário para que esse problema comece a ser solucionado e avance cada vez mais. E é uma das prioridades nossas de gestão, é fazer com que esse problema das UPJs venha a ser solucionado num espaço de tempo mais rápido possível. E então, a gestão atual já começou a fazer algo sobre... Eu estou tocando nesse ponto, que é um ponto muito importante, que foi trazido muito aqui pela oposição. Inclusive que houve um descaso da atual gestão com relação às UPJs. A atual gestão, da qual vocês pretendem dar continuidade, já está trabalhando nesse sentido, de resolver essa questão? Mari, tudo que eu falei para você há pouco foi feito pela atual gestão. A questão do avanço da digitalização, a questão de todo o maquinário necessário para que a digitalização avançasse, isso foi a OAB que fez, em conjunto com o Poder Judiciário, que cedeu os aparelhos necessários para que a digitalização começasse a avançar. A questão do pessoal, que nós cedemos, pessoal nosso, para que, em conjunto com o Tribunal de Justiça, viesse a efetuar um trabalho cada vez mais dinâmico nesse sentido. A questão da climatização, ela ocorreu ali na UPJ por um pleito e por pressão da ordem, e a contratação de pessoal virá. Isso é uma questão de tempo. Isso tudo foi feito pela atual gestão. E nós pretendemos avançar cada vez mais, cobrando do Tribunal de Justiça. E não adianta, Mari, você não pode cobrar do Tribunal de Justiça colocando o carro-som lá na frente, fazendo discurso panfletário, prometendo transformações completamente impossíveis de serem realizadas. Você não pode dizer que vai acabar com a UPJ, que é outro absurdo que eu tenho escutado por aí, por parte do grupo de oposição. Nós temos que sentar na mesa, nós temos que negociar e nós temos que cobrar para que tudo aquilo que o tribunal se compromete a fazer, no sentido de que esses trabalhos, todos esses feitos, todas essas situações avancem, essa é uma missão que a gente tem que fazer. E isso já está sendo feito. Só não vê quem não quer ou quem não quer ver em um período eleitoral. Não é? Agora, fazer discurso panfletário, dizer que em um passe de mágica você vai resolver essas situações, ficar na frente do fórum montando tendine, fazendo discurso, dizendo que vai, prometendo, melhor dizendo, que vai fazer milagre, isso a gente não faz. O nosso discurso é realista, as nossas promessas em relação à resolução dessa situação são realistas, e o tribunal está aí para constatar e para falar para quem quiser saber. Nós estamos lá, nós estamos presentes, nós estamos negociando, e esse tipo de operação, vamos assim dizer, vai continuar no decorrer desse treino vindouro. Eduardo, vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é a cláusula de barreira que foi
derrubada, né, ou diminuída. Antes, o advogado ele tinha uma obrigatoriedade de 5 anos para começar a trabalhar na entidade, e agora esse tempo caiu para 3 anos. Então, isso abre uma oportunidade maior para o advogado que está começando a carreira, né? Como é que vocês pretendem trabalhar para esse jovem advogado? Para que esse jovem advogado possa atuar junto da OAB? Mari, esse trabalho junto com a Comissão da Jovem Advocacia, ele vem já avançando há algum tempo. Hoje em dia, nós temos uma Comissão da Jovem Advocacia que conta com quase 200 integrantes. E ao recepcionar a Jovem Advocacia, primeiro, nós preparamos o jovem advogado, a jovem advogada, para a sua inserção no mercado de trabalho. A comissão trabalha em concursos práticos de audiência simulada, concursos de oratória, concursos de gestão de escritório, concursos cada vez maiores de PJE e de uma virtualização cada vez maior no sentido da prática da advocacia. Nós direcionamos a Jovem Advocacia para que, em convênio com escritórios de advocacia, possam ter experiências práticas. Ou seja, a COJAD é uma comissão que avança e uma comissão cada vez mais representativa. E lutamos em Brasília justamente pela redução da cláusula de barreiras. Após o Conselho Federal ter se posicionado nesse sentido, aqui o Conselho Seccional também aprovou essa redução de 5 para 3 anos. Isso possibilita com que a Jovem Advocacia não trabalhe somente nas comissões, mas que tenha também espaço, voz e voto no Conselho Seccional. E nós temos 4 representantes da Jovem Advocacia que já fazem parte do Conselho Seccional. Nós nomeamos, agora no ano de 2021, a conselheira mais nova na história das seccionais no Brasil, que é a doutora Tatiane Moraes. Ou seja, com 3 anos ela tem? 3 anos de advocacia e já faz parte do Conselho. E ela vai ser agora indicada, vai continuar no Conselho, está na nossa chapa inscrita como conselheira e vai continuar. E agora é a candidata também a presidir a Comissão da Jovem Advocacia. Como é que é o nome dela, Eduardo? Tatiane Moraes. Tatiane. Eduardo, desculpa, eu te cortei, conclui a sua fala. Pois isso é outro ponto muito positivo na nossa gestão. Justamente foi zelar pela Jovem Advocacia, fazer com que a Jovem Advocacia se sinta cada vez mais incluída na nossa instituição. E não só em Belém, em todo o estado do Pará. Hoje em dia, nós temos os colégios de presidentes de jovens advogados que funciona em todo o estado do Pará. É um colégio formado por todas as comissões das subseções. E nós temos uma voz muito presente também no Colégio Nacional de Jovens Advogados, que é formado pelas COJADs de todo o Brasil. Ou seja, é um trabalho incessante. Por exemplo, Mari, agora, no decorrer de 2021, a Comissão da Jovem Advocacia trabalhou incessantemente no plano de valorização da Jovem Advocacia. E esse plano foi aprovado pelo Conselho Seccional. Ou seja, esse planejamento veio da comissão. Não foi uma situação imposta pela diretoria à Jovem Advocacia. Ou seja, o projeto foi trabalhado, foi todo discutido, foi todo debatido, e os encaminhamentos foram apresentados para o Conselho Seccional debateu e aprovou. Assim como foi também o piso salarial para a Jovem Advocacia. Esse piso já foi aprovado, já vai para a Assembleia Legislativa para que, através de um projeto de lei, se torne uma realidade. Ou seja, é um cuidado que nós temos e que nós sempre trabalhamos, e o planejamento é avançar muito mais nesse projeto, que é incluir cada vez mais e dar voz para o futuro da nossa instituição, que é a Jovem Advocacia. Eduardo, você falou aí da Tatiane, que é uma jovem, né, que está na advocacia há 3 anos. E aí vou trazer esse nome aqui para a gente falar de um tema importante, que é a paridade de gênero. Obrigatoriamente, o Conselho Federal, este ano, obriga que a chapa tenha 50% de mulheres participando da chapa. A chapa da oposição a vocês tem uma mulher como vice, vocês têm uma mulher como vice, que é a Luciana Gluck-Paul. Aí eu te pergunto, isso é o suficiente? Não, Mari, claro que não é o suficiente, porque antes da questão da paridade, aliás, eu já digo uma coisa, para mim a questão do critério paridade de gênero não deveria ser feito nem através do critério da obrigatoriedade.
Isso aí, por exemplo, eu presido a comissão de prerrogativas aqui da seccional. E a paridade já é aplicada na comissão de prerrogativas há muito tempo. Temos metade de integrantes homens, metade de mulheres na comissão de prerrogativas. Em 2018, nós criamos a Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada. Já vem há 3 anos funcionando. E ela se dedica a um trabalho muito específico, porque, infelizmente, Mari, nesse dia a dia de defesa de prerrogativas, nós nos deparamos, quando existe violação contra a mulher advogada, ela vem um critério cumulativo muito perverso junto nisso tudo, nesse quadro todo. Vem a questão da violação pelo exercício da profissão e vem o assédio. Vem a questão do exercício da profissão e vem um desrespeito em relação à questão de gênero. Então, isso exige que a gente tenha um trabalho multidisciplinar, porque muitas das vezes nós nos deparamos com colegas que vivenciaram essa situação terrível e querem parar de advogar. Então, o nosso serviço, através dessa coordenadoria, ele se faz com a comissão apurando o fato e, muitas das vezes, com uma psicóloga tendo que acompanhar toda essa triste realidade que a gente vive. Então, essa questão do respeito à mulher, da Comissão da Mulher Advogada, que é presidida pela doutora Natasha Vasconcelos, que vem exercendo um brilhante trabalho em defesa não só da mulher advogada, mas da mulher cidadã como um todo. Então, quando o critério da paridade de gênero foi aprovado, nós, no Conselho Federal Seccional do Pará, já lutávamos por isso. E quando foi aprovado, nós escrevemos a nossa chapa assim que abriu o prazo de inscrição para as eleições de 2021, exatamente no dia 5 de outubro, nós fomos a primeira chapa na história da seccional do estado do Pará, ao concorrer em um pleito eleitoral, que inscrevemos uma chapa onde se adotou o critério da paridade de gênero. E não só de gênero, Mário. O critério das cotas raciais também tornou-se obrigatório. Ia te fazer essa pergunta exatamente agora, inclusive. Esse ano a Folha divulgou uma pesquisa, e essa pesquisa diz que a maioria dos advogados do Brasil não são a favor de cotas. Como é que a sua gestão, Eduardo, vai lidar com essa questão das cotas raciais? Mari, a instituição mais democrática da nossa República é a Ordem dos Advogados do Brasil. É só analisar a nossa história. Desde a gênese, desde o nascimento da Ordem. A Ordem é uma instituição quase secular. Nós temos 90 anos de existência e, no decorrer desses 90 anos, sempre nós lutamos pelas liberdades civis, sempre lutamos pela democracia, sempre lutamos pelos direitos fundamentais, sempre lutamos contra o arbítrio. E eu acho essa pesquisa, sinceramente, o resultado dessa pesquisa um absurdo, porque um advogado lutar contra a questão da observância de cotas realmente é um retrocesso. Nós precisamos de cotas, nós precisamos incluir, nós precisamos ter um espírito de coletividade, nós precisamos ter dentro de nós um espírito cada vez mais democrático e progressista. Mas a gente sabe que na prática, Eduardo, isso é assim, quando você vai para um evento, por exemplo, da OAB, quando você vai para um evento de advogados, a profissão da advocacia no Brasil ela é majoritariamente exercida por homens brancos. Mari, mas um quadro desse, ele vem sendo mudado e você tem que ter coragem para mudar. E nós, como seccional, sempre tivemos essa luta. Por exemplo, olha só a questão das cotas raciais. O critério obrigatório na inscrição de uma chapa é 30%. A nossa chapa foi inscrita com 51% de integrantes se autodeclarando pretos e pardos. A nossa chapa tem 50% de mulheres. A nossa chapa tem 16 representantes do interior do estado, ou seja, a voz da advocacia do interior é presente na nossa chapa e no nosso conselho seccional. Nós temos uma chapa onde se inclui a jovem advocacia. Nós temos 4 conselheiros oriundos da comissão da jovem advocacia, que já foram presidentes. Ou seja, você, como advogado e como advogada, e principalmente ao fazer parte de uma instituição como a Ordem, se voltar contra esses critérios que representam o progresso e a democracia na nossa instituição, realmente é um absurdo. Nós não somos assim. A nossa luta é para avançar nesse sentido, e nós vamos continuar a fazê-lo. E o nosso plano de gestão mostra isso. Se você for analisar o nosso plano de gestão, Mari, você vai ver que é um plano de gestão inclusivo, que é um plano de gestão democrático,
que é um plano de gestão que não pensa só na advocacia, que é uma obrigação nossa, é lógico, mas pensa também em cumprimento das nossas finalidades institucionais. E quais são as nossas finalidades institucionais, além de zelar pela classe? A defesa da Constituição, a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis, da rápida administração da justiça e do aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, a gente tem que pensar a ordem dessa forma. A ordem está aí para servir a advocacia e para servir a sociedade, além de tudo. Eduardo, o senhor é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do Estado. O seu nome é muito citado em inúmeros casos, né, criminais aqui do Pará. E, recentemente, depois do lançamento do seu nome à candidatura da presidência da OAB, o MST e o Comitê Dorothy Steng organizaram uma nota de repúdio ao seu nome à presidência da OAB, e o motivo seria o seu trabalho como advogado de defesa do Bida, o Vitalmiro Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da Dorothy Steng, que foi absolvido em 2008. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Mari, acima de tudo, o exercício da advocacia ele está aí para todo e qualquer cidadão que necessita de um advogado criminalista para defendê-lo. O que fiz nesse processo nada mais foi do que zelar por uma defesa técnica. E quem, ao contrário de certos argumentos, a minha atuação nesse processo, é só analisar de quando eu assumi a defesa do Bida até quando larguei o caso em 2013, meu trabalho sempre foi dentro dos parâmetros que a Constituição determina, sempre pela observância das regras de um devido processo legal de um Estado democrático de direito que nós vivemos. E esses princípios estão aí. Todo e qualquer cidadão deve fazer jus a eles, pois a Constituição Federal assim o determina. Então, o meu trabalho foi feito dentro dessas regras. Lógico que a advocacia criminal ela traz consigo, mais do que tudo, um aspecto contramajoritário. Não é? Nesses casos de repercussão, logicamente, a grande maioria da mídia e da opinião pública ela vai se voltar, de uma certa maneira, contra o trabalho do advogado. E o advogado tem que demonstrar, tecnicamente, o porquê o seu cliente faz jus a uma ampla defesa, ao contraditório, à presunção de não culpabilidade, as regras do devido processo legal. Então, meu trabalho foi feito dessa forma. E eu tenho a consciência tranquila. É lógico que eles causam, o trabalho do criminalista como um todo causa um certo desconforto para aquelas pessoas que não veem com bons olhos, principalmente pessoas ligadas à figura da vítima, e falo agora nesse caso em especial. Nós tivemos aqui, Mari, no nosso comitê, onde todos os movimentos sociais, onde todos os setores progressistas foram ouvidos. E muito trabalhei nesse sentido justamente para desfazer esse tipo de entendimento ao meu respeito. O trabalho técnico exercido como profissional da advocacia, ele não pode se misturar no Eduardo cidadão, ele não pode se misturar com o Eduardo aqui como um representante da instituição. Porque na instituição, Mário, o meu trabalho é como diretor da ordem. E como diretor da ordem, nós temos que observar sempre observar o respeito às nossas finalidades. E dentre elas está aí o respeito aos direitos humanos e à justiça social. E isso, dentro da OAB, eu sempre trabalhei. E isso não se confunde com o trabalho profissional exercido na militância da advocacia. E muito menos pode ser usado isso aí como critério eleitoreiro. E o que vi, infelizmente, nessa eleição, foi um ataque ao exercício da advocacia. E esse ataque ao exercício da advocacia tendo sido usado de uma maneira negativa, desrespeitando o trabalho de um profissional da área criminal. Foi usado na sua defesa, eu li em algumas notas, a criminalização da profissão do exercício da advocacia. Mas foi isso mesmo que aconteceu, Mari. Pelo fato de eu ser candidato ao presidente da ordem, eles criminalizaram a advocacia criminal. E é um ramo da advocacia que merece respeito de profissionais que trabalham e que honram a profissão. Então, você não pode criminalizar uma área da nossa profissão para se beneficiar de maneira eleitoral, de maneira negativa. Isso que foi feito pela oposição. Eduardo, para a gente finalizar, a última pergunta, antes das suas considerações finais, sobre as prerrogativas dos advogados. O que elas representam para a sua gestão e como o senhor pretende garantir as prerrogativas dos advogados, defender as prerrogativas dos advogados? Mária, a defesa das prerrogativas ela deve ser
interpretada como sagrada para o nosso trabalho institucional. Quando você defende prerrogativas, você está defendendo a cidadania. Quando você defende prerrogativas, você está defendendo uma boa prestação jurisdicional, porque não existe prestação jurisdicional sem o trabalho da advocacia. O trabalho da advocacia é essencial, não só a administração da justiça, como determina o artigo 133 da nossa Constituição Federal. O trabalho da advocacia é essencial para a materialização da prestação jurisdicional que a nossa sociedade tanto anseia. Então, da feita que você viola prerrogativas, você está violando o direito do cidadão. O direito do cidadão ele é pleiteado através do nosso trabalho. Quando um cliente outorga poderes a um advogado, através de um mandato procuratório, o advogado está lutando pela cidadania daquele cliente, está lutando pelos direitos daquele cliente. E você violar prerrogativas é justamente violar isso tudo. Então, nós temos exercido um trabalho incessante. Estou à frente da Comissão de Prerrogativas já há 5 anos. E dentro desses 5 anos, tenho uma comissão com quase 100 integrantes. Tenho uma comissão que nunca quedou inerte em qualquer situação em que o advogado, uma advogada se vissem violados no exercício da profissão. E sempre trabalhando, primeiro, de forma negociada, porque é possível a gente resolver uma violação de prerrogativas que está na iminência de acontecer, com diálogo. É possível você resolver uma violação que já se consumou, também com diálogo. Mas quando o desrespeito passa dos limites, aí nós nunca tivemos o menor medo de enfrentar qualquer tipo de autoridade que viesse a desrespeitar a nossa profissão. Tivemos inúmeros processos contra autoridades violadoras de prerrogativas, inúmeros desagravos presenciais foram feitos aqui na capital e no interior do estado, inúmeras medidas administrativas, medidas civis, criminais. Então, o nosso trabalho pretende continuar e o nosso plano de gestão mostra como nós vamos avançar nesse sentido, criando o Tribunal de Prerrogativas, criando a Escola de Prerrogativas que visa cada vez mais a qualificação do profissional que trabalha nessa seara, visando a interiorização cada vez maior da Comissão de Prerrogativas e da Procuradoria de Prerrogativas que trabalha com esse lado jurídico da defesa da nossa profissão. Então, é um trabalho que tende a avançar cada vez mais em conjunto com o Conselho Federal também, porque nós temos uma Comissão Nacional de Prerrogativas que eu faço parte, que representa o Pará, que trabalha de uma forma muito atuante em todo o Brasil, e o Pará tem voz e tem voto nessa Comissão Nacional e vai continuar a ter. Eduardo, para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e falasse com quem está assistindo a gente, com quem está vendo esse vídeo, acessando esse conteúdo, o que o senhor pede para o dia 18, amanhã. Mária, a gente está encerrando essa caminhada com a consciência tranquila de que fizemos uma campanha limpa, de que fizemos uma campanha de propostas, de que fizemos uma campanha defendendo o legado da gestão Alberto Campos e apresentando um plano de proposta muito democrático, muito sério, muito inclusivo, que foi feito de uma maneira coletiva, que nós não fizemos uma campanha pautada em baixaria, pautada em fake news, pautada em ataques. Então, o que nós mostramos em todo o estado do Pará, e digo um fato muito importante, nós estamos sempre percorrendo todo o estado durante toda a gestão. Nós não percorremos todo o estado só em época de eleição. Por isso, nós temos 28 chapas que nos apoiam no interior do estado. Por que 28 se temos 26 subseções? Porque em 2 subseções as chapas rivalizam ali do local, mas nos apoiam. Então, nós estamos muito tranquilos, temos certeza, iremos com o espírito desarmado amanhã para o setor, lutar pelo voto, lutar pelo corpo a corpo, em respeito à nossa classe, sem desrespeitar e sem atacar ninguém, sem ficar com gracinhas ou com ofensas com a chapa adversária, porque foi dessa maneira que nós trabalhamos durante essa campanha, foi sem ofender, foi sem atacar, foi sem denegrir a imagem de ninguém, foi sem se utilizar de baixaria, foi sem se utilizar de mentira e de fake news. Então, a nossa consciência é tranquila e é por isso que a gente pede a toda a classe. Amanhã é uma festa da democracia. Não existe um símbolo maior na nossa democracia do que o direito ao voto. E a nossa instituição, em uma eleição, tem que dar bom exemplo de como se faz uma campanha limpa, porque a instituição não pode ficar mal vista em um pleito eleitoral através de práticas reprováveis, através de práticas nefastas que só fazem manchar o nome da nossa instituição. Então, amanhã é o OAB sempre à frente, é chapa 10 e rumo à vitória.
Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a você que assistiu a gente. Boa sorte amanhã. Obrigada. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo espaço.